Dennis pergunta o que está errado, e ela diz que não quer retornar àquela vida enquanto as memórias dolorosas de seu passado se repetem em sua mente. Enquanto ela abraça Dennis ainda mais forte, Stevens tenta convencê-la de que trabalhar em um restaurante destinado a camponeses não é apropriado, o que deixa Dennis furioso por um segundo. Porém, depois de pensar sobre isso, ele percebe que Stevens tem razão, ele é apenas um humilde chefe, enquanto ela é praticamente uma princesa. Com isso em mente, ele gentilmente pergunta a Atelier novamente se ela realmente não quer ir, e ela timidamente acena que não. Ainda assim, Dennis diz que ela não pode ignorar algo que afetará seriamente seu futuro, pois eventualmente terá que enfrentá-lo. Depois de ouvir isso, Atelier corajosamente concorda em ir se Dennis for com ela, o que o deixa orgulhoso. Algumas horas depois, Vivian aparece usando uma roupa chique estilo Sherlock Holmes e empolgadamente pergunta a Dennis, que está todo arrumado, se ele pode ir junto. Dennis concorda e as garotas prometem que cuidarão das coisas no restaurante. Nesse momento, Atelier sai em um vestido azul e todos se encantam com o quão adorável ela parece. Dennis diz que é hora de partir, mas Atelier silenciosamente diz que não quer ir, mesmo sabendo que deve. Então, ela começa a repetir sem parar que realmente não quer ir, o que deixa Dennis orgulhoso, pois é a frase mais longa que ela disse o mês todo. Ele afaga a cabeça dela e garante que estará sempre ao seu lado. Stevens pergunta à jovem senhora se ela e seus servos estão prontos, o que realmente irrita Dennis, mesmo sabendo que está abaixo dela em status. Com isso, eles partem e as garotas alegremente desejam uma viagem segura. Depois de viajar uma longa distância de carruagem, eles finalmente chegam à capital. Vivian olha pela janela, encarando a cidade como uma criança do interior. Enquanto isso, Dennis se sente inquieto por estar de volta à capital, mas Vivian o tira desse transe quando passam pelo restaurante Black's, que é conhecido como o melhor da capital real. Embora Dennis queira parar e cumprimentar sua velha amiga, ele sente que não pode mais encará-la. Mais tarde, eles chegam à casa Works Dot, onde o oficial legal Sest Pitt os recebe e se apresenta como chefe de seu caso, e Dennis se apresenta como guardião de Atelier. Depois disso, eles entram, e Sest Pitt explica que precisará testar o sangue da jovem senhora. Atelier quase desmaia quando vê a seringa na mão de Stevens. Conforme ele se aproxima, ela continua dizendo que é muito assustador, como um disco arranhado, e no segundo em que ele perfura seu braço, ela murcha como um balão que perdeu todo o ar. Enquanto Dennis a carrega em seus braços, Sest Pitt diz que irão para a sala do tribunal em seguida, mas Dennis a entrega aos braços de Vivian e diz ao advogado que quer entender melhor a situação para ver como pode ajudá-la. Sest Pitt concorda e explica que seu pai, Sir Famas, era um especialista em magia de hipnose e que alguns tipos únicos de magia só passam por linhagens de sangue. Ouvindo isso, Dennis percebe que herdou o mesmo poder de controlar mentes. Sest Pitt continua, dizendo que seu pai salvou muitas vidas usando seu dom, mas seu irmão o envenenou por ciúmes para roubar sua linda esposa e sua posição de chefe. Ao mesmo tempo, ele falsamente rotulou a jovem senhora como uma filha ilegítima para arruinar sua reputação de tal forma que ela nunca pudesse se recuperar. Entretanto, Sir Famas era inteligente e deixou um testamento. É por isso que a corte real permitiu um teste de sangue usando um item mágico para provar seu status como a verdadeira herdeira. Então, o homem coloca uma gota do sangue dela primeiro, depois adiciona uma gota do sangue de Sir Famas, que a corte real manteve seguro esse tempo todo, e explica que o cristal em forma de flor se formando dentro é a prova de que estão relacionados por sangue. Depois disso, ele repete o teste usando o sangue de sua mãe, Elisa, e o resultado é o mesmo, confirmando que Atelier é indiscutivelmente filha deles. Ver essa prova sólida deixa tanto Dennis quanto Vivian felizes, mas Atelier ainda parece triste. Mais tarde, no tribunal, o juiz inicia os procedimentos na presença de ambas as partes, e o tio de Atelier, Sir Joseph, imediatamente começa a lançar dúvidas sobre Dennis. Dennis lembra que Sir Joseph é um dos clientes do capitão VGO, e diz ao homem que ele pagará por mexer com sua garotinha. Nesse momento, o juiz adverte Dennis enquanto o chama de Dennis Blacks, e Vivian anota o nome famoso. Depois disso, os procedimentos começam, e o juiz lê o testamento de Sir Famas que afirma que a senhora Atelier é a verdadeira herdeira da família, nascida de sua esposa. Então ela é a única destinada a herdar sua riqueza e poder, enquanto seu irmão, Sir Joseph, receberá apenas os livros da família e conhecimento secreto.
Então, um nobre gordo se levanta e concorda que ela é filha de Sir Famas, mas ela não é digna de se tornar a herdeira, porque sua mãe era apenas uma amante de baixo grau. Logo depois disso, Sest Pit responde que esse tipo de absurdo é exatamente o motivo por que estamos todos reunidos ali, para extrair o sangue da jovem senhora e apresentar prova clara para que ninguém possa desafiar o testamento. Mas Sir Joseph apenas sorri confiantemente e chama aquilo de perda de tempo, o que deixa Dennis furioso. Dito isso, o grande doutor se aproxima de Atelier, aterrorizando-a tanto que ela aperta firmemente a manga de Dennis, e ele a conforta gentilmente enquanto o doutor extrai o sangue. Depois disso, o juiz diz a todos para pegar um palito do pote para decidir quem usará o item mágico, o que ajuda a prevenir qualquer adulteração. Encarando o pote intensamente, Dennis puxa o primeiro palito, mas não é o vermelho. Todos têm sua vez, um por um, e acaba que Stevens é o escolhido. Em seguida, o velho mordomo começa a suar nervosamente e a tremer enquanto sobe as escadas. Ele coloca o sangue de Atelier primeiro, depois adiciona o sangue de seu pai, e o cristal confirma uma combinação. Dennis suspira aliviado, mas quando Stevens adiciona o sangue de sua mãe, Elisa, o cristal só se forma por um segundo antes de derreter em uma gosma escura. Todos na sala ficam atordoados, enquanto Sir Joseph diz presunçosamente que avisou que seria uma perda de tempo. Sest Pit insiste que deve ter havido um erro, então faz um pedido para repetir o teste, mas o juiz nega. Sir Joseph declara que isso prova que o nascimento de Atelier foi um erro cometido por seu irmão, o que a faz se sentir terrível. O juiz decide que o testamento é apenas parcialmente verdadeiro. Sir Joseph herdará a riqueza e o poder da casa Worksdot, enquanto Atelier pode herdar os livros e o conhecimento mágico. Ouvindo isso, Sir Joseph sorri e diz que não se importa em concordar, porque a desgraça para a família ainda é filha de seu irmão. Naquele momento, Dennis nota que Stevens vem segurando secretamente um pano sobre uma ferida e bate na mesa antes de agarrá-lo pelo colarinho, revelando que o velho usou seu próprio sangue para falsificar o teste. O mordomo sufoca enquanto confessa que Lord Joseph prometeu fazê-lo mordomo-chefe novamente se ele fizesse o trabalho sujo. Então Dennis o pune com magia de fogo e o larga. Vendo isso, o juiz manda ele parar de desrespeitar a lei. Mas Dennis grita que os verdadeiros desrespeitosos são os criminosos imundos que manipularam o sorteio, falsificaram o teste de sangue e tiveram a audácia de torturar uma garota inocente, depois de tudo que ela já passou. Enquanto os guardas invadem, Dennis se envolve em chamas e declara que transformará os tolos que machucaram Atelier em cinzas. Isso assusta até os guardas. Mas quando eles atacam sob as ordens de Sir Joseph, Dennis se oferece para mostrar a eles como é o inferno. No entanto, Vivia tenta pará-lo, perguntando quem cuidará de Atelier se ele se tornar inimigo de todo o reino. Ouvindo isso, ele instantaneamente se acalma e olha para o rosto assustado dela. Depois que a audiência termina, Sest Pit diz a Dennis que o caso foi arquivado, e Dennis lamenta o erro de ter trazido Atelier. Então, ele os leva à biblioteca para ver o conhecimento e os livros que ela herdou. Dentro, ele explica que costumava ser uma biblioteca, mas agora é mais um depósito, embora ainda possa haver algo valioso deixado para trás. Dennis pisa sobre uma tábua quebrada e adverte Atelier para tomar cuidado, pouco antes dela pisar em um círculo mágico e cair no porão. Abaixo da superfície, ele descobre uma sala oculta cheia de montanhas de livros. No momento em que Vivia e Sest Pit começam a ler, percebem que o lugar guarda tomos antigos e grimórios tão raros que são praticamente tesouros nacionais. Pegando mais 2 livros, ele explica que a história perdida da humanidade está empacotada dentro desta sala oculta. Naquele momento, Sest Pit se pergunta em voz alta se o pai dela planejou dar este verdadeiro tesouro a Atelier desde o início, deixando o testamento e prevendo que seu irmão ganancioso tentaria roubá-la dela. Dennis ri da ironia e pergunta a Atelier o que ela quer fazer com isso. E a pequena campeã diz que quer dar tudo ao restaurante. Na manhã seguinte, Dennis está cansado de esperar por Vivia, que dormiu demais. Mas a caminho, ele passa por um homem que o força a parar porque tem o mesmo rosto que Dennis, mas sua aura parece completamente diferente. Dennis grita para Vivia se apressar e o homem à sua frente diz que é um nome bonito, antes de deixar Vivia ir. Nesse momento, uma garota chamada Fiorenzo se aproxima do homem nas sombras, chamando-o de Mestre Heath, e pergunta quem era aquele garoto. Heath disse que ele era o companheiro de uma contraparte sobre quem ele falou antes. Alguns dias depois, Ball guia a enorme fila de pessoas do lado de fora do restaurante de Dennis.
Enquanto Henrietta e Vivia apreciam sua cozinha, como sempre, eles notam que as coisas ficaram bastante movimentadas depois que se espalhou a notícia sobre os livros que Atelier herdou. Os clientes, impressionados com os livros lendários, ficam muito barulhentos. Então Dennis grita para eles saírem se terminaram de comer, porque ele não está administrando uma biblioteca. Enquanto ele volta a cozinhar, um homem de turbante pede um favor, dizendo que precisa de um dos livros porque contém a cura para a doença de sua esposa. Ouvindo isso, simplesmente diz a Atelier que o cara precisa de ajuda, e a empregada fofa diz que fará uma exceção só desta vez. Do nada, os outros também perguntam se podem pegar emprestado, mas Dennis os assusta. Ajoelhando-se perante a jovem senhora, o homem agradece a Atelier pelo favor e rapidamente sai do restaurante. Dennis vê mais clientes chegando e começa a cozinhar em velocidade máxima com sua magia, que faz Vivia se preocupar que ele vá se sobrecarregar. Mas Dennis acha que precisa disso para acompanhar a demanda e termina uma mesa inteira de comida em segundos, o que impressiona Atelier. Mais tarde, ele se recorda do tempo em que estava sozinho nas ruas, seus dedos congelando na chuva fria. Naquele momento, ele viu uma senhora passando derrubar uma carteira. Mas em vez de roubá-la, ele foi até a senhora e a devolveu. A senhora ficou surpresa que ele estivesse devolvendo, mesmo precisando mais do que ela. Depois de ouvir sua resposta inocente, ela o levou de volta ao seu lugar, onde ele ficou chocado ao ser servido com comida deliciosa em uma mesa. No momento em que ele deu uma mordida, sua tristeza desapareceu junto com sua vida monótona, e ele ficou realmente feliz com o quão incrível estava. O rosto sorridente da senhora e seu toque caloroso são as últimas coisas de que ele se lembra antes de lentamente abrir os olhos. Deitado na cama com uma febre alta, ele vê todos olhando para ele com os rostos preocupados enquanto dizem que ele desmaiou de repente. Ele tenta se levantar como se não fosse nada, pois está preocupado com o restaurante. Mas quando vê o rosto preocupado de Atelier e Ball diz que ela já fechou pelo dia, ele se deita de volta e pede desculpas. Olhando para a expressão triste de Atelier, ele pergunta o que está errado, e Vivia explica que ela estava preocupada que ele tivesse pegado uma doença perigosa e que ela poderia nunca vê-lo acordar. Dennis ri ao ouvir isso antes de rapidamente cair de volta no sono. Vivia diz às garotas que provavelmente é apenas um resfriado, como o médico disse, mas ele acha que Dennis está esgotado de muito trabalho por causa dos muitos clientes mantendo-o ocupado sem parar desde que voltaram da capital real. Dito isso, eles decidem deixá-lo descansar até acordar, e saem, mas Atelier fica para trás, puxa uma cadeira ao lado da cama e silenciosamente se senta. Sentados na escada do lado de fora, Henrietta e Vivia desejam poder fazer algo para ajudá-lo. É quando Ball tem a ideia inteligente de fazer mingau para ele, com Vivia concordando que comida é vital para uma boa saúde. Essa ideia anima Henrietta, e ela veste seu conjunto de armadura de volta porque tem medo do fogo. Então, ela alegremente pula para os fundos para procurar ingredientes e traz uma peça gigante de carne que definitivamente não pertence ao mingau, deixando Vivian um pouco preocupado. Quando ela puxa sua espada para fatiar, ele rapidamente tenta impedi-la antes que ela corte a prateleira ao meio. Enquanto Ball está a caminho com mais gelo, ela entra em pânico quando vê os dois idiotas lutando e gritando. Ouvindo o barulho, Sestipique entra, preocupado com o que está acontecendo. Enquanto isso, Atelier observa Dennis ofegar por ar enquanto sua febre não mostra sinais de baixar. Sua bolsa de gelo cai para o lado, e quando ela verifica a temperatura dele, pensa que é culpa dela que ele esteja tão cansado, lembrando quando ele deu tudo por ela, sabendo que sempre estará lá para protegê-la. Ela coloca a bolsa de gelo de volta e reza para que ele fique bem logo. Ao mesmo tempo, Dennis sonha com o tempo em que pregou uma peça em um dos chefes e escapou pela janela. Vendo isso, a senhora chefe pergunta o que aconteceu, e o homem explica que Dennis arruinou seu repolho picado transformando-o em pó, alegando que o pivete está pregando essas peças porque esqueceu que deve sua nova vida a ela. Enquanto o pequeno Dennis espia de fora, o homem pede que ela puna, mas ela diz que não adianta, porque ele é o tipo de criança que entende sozinho com o tempo, deixando o pequeno arteiro atordoado. Mais tarde, ele corre empolgado com o que pensa ser o melhor arroz frito que já cozinhou, pois ele copiou o prato da senhora chefe, usando sua habilidade desmontada, dentro do restaurante Black's. Ele silenciosamente caminha carregando seu arroz frito e o oferece à senhora, que fica surpresa que um jovem chefe como ele tenha feito algo que cheira tão bem. Ouvindo isso, ele orgulhosamente oferece uma mordida, mas no momento em que ela experimenta, tem um gosto tão ruim que a deixa enjoada.
Os chefes e garçonetes rapidamente correm para ajudar. Quando a senhora-chefe pergunta o que aconteceu, o homem diz que Dennis serviu arroz ruim a ela. Olhando para o garoto preocupado, ela simplesmente usa sua magia para remover as coisas ruins, e confiantemente diz à senhora hesitante para experimentar. Todos assistem em suspense enquanto ela dá uma mordida e fica surpresa com o quão bom está. Ela diz que o pequeno cozinheiro apenas perdeu um de seus temperos especiais. Mais tarde, quando ela está sozinha na cozinha, Dennis aparece parecendo muito culpado e se desculpa por usar a habilidade errada em seu arroz frito. Mas ela gentilmente o lembra da importância de usar a habilidade certa. Nesse momento, ele desaba em lágrimas porque estava realmente orgulhoso de seu arroz frito. Então, ela o ensina a prestar mais atenção aos seus estudos e a ouvir seus sêniors. Ainda assim, Dennis está surpreso que ela sabia que ele usou a habilidade desmontada e usou sua habilidade combinada para consertá-lo instantaneamente. Ela diz que não é grande coisa, e que não a chamam de arroz frito lendário por nada. Quando Dennis ouve seu título legal, ele pergunta se ele também pode ser famoso como ela, e se anima quando ela confirma. De volta ao presente, enquanto Vivia pergunta a Cestipique por que ele veio, o homem admite que tem uma grande paixão por conhecimento mágico e que há um livro especial entre os que Atelier herdou, que queria ler, ao mesmo tempo em que percebe que fazer algo para Dennis é muito mais importante. No momento em que Henrietta diz mingau, ele diz que devem cozinhar arroz. Quando ela repete que estão fazendo mingau e não arroz, o médico da cultura educa os folos, dizendo que cozinhar arroz perfeitamente é o passo mais importante para fazer um mingau real, e é por isso que ele acha que devem primeiro aprender a cozinhar arroz usando magia. Ball e Vivia rapidamente concordam com o nerd mágico que divaga sobre o quão apaixonado era por magia antes de se tornar advogado. Ball e Vivia entendem o quão importante é controlar a magia de fogo com precisão cirúrgica para cozinhar o arroz, e Cestipique sugere brilhantemente que usem chamas fantasmas, porque seu poder pode ser diminuído usando menos mana, enquanto Henrietta olha confusa do fundo. Naquele momento, Vivia aponta a falha principal. O fogo fantasma não deixa o arroz crocante, mas Henrietta lembra ao lunático que estão tentando fazer mingau, no final das contas, e não deveria ser crocante. Ainda assim, Cestipique não está convencido, e Ball propõe que usem a combinação de chamas normais e fantasmas para o melhor resultado. Mas Vivia surge com outro problema esquisito que dá dor de cabeça a Cestipique. Enquanto os nerds mágicos continuam teorizando a melhor solução, Henrietta se senta e toma chá, enquanto Cestipique apresenta a técnica definitiva onde usam ambos os tipos de magia de fogo com um catalisador. Antes de passarem para o próximo passo, a equipe mágica fica exausta, então decidem fazer uma pausa. Nesse momento, o homem gordo polvo aparece, e Henrietta está feliz em ver que ele trouxe um presente para Dennis. Mas o comerciante trapaceiro diz que está vendendo seus itens pela metade do preço, e Vivia não é enganado pelo esquema óbvio. No entanto, Henrietta nota que há uma panela de arroz na lista, deixando Cestipique sem palavras. Polvo explica que a panela mágica de arroz faz arroz crocante e impecável, mas Henrietta aponta que ela precisa fazer mingau, então chamas mágicas são o único caminho. Ouvindo isso, o comerciante suado sorri e diz que tem um bom modo de mingau também. Henrietta pergunta se a magia de fogo não é necessária. Polvo também fica confuso e pergunta por que planejam cozinhar o arroz antes de fazer mingau, quando tudo o que é preciso é ferver água e jogar um pouco de arroz, o que envergonha a equipe mágica. Depois que Polvo e Cestipique saem, os três esperam que a panela mágica de arroz faça seu trabalho, quando Atelier desce e diz que a febre de Dennis parece estar baixando. Henrietta está feliz em ouvir isso, porque significa que ele será capaz de comer o mingau deles. Mas quando Atelier nota que estão fazendo mingau amador, ela diz que precisam de ovos também. Dito isso, a jovem senhora quebra ovos como uma profissional enquanto os três observam maravilhados por trás. Enquanto ela mexe os ovos, Ball compartilha que nunca comeu ovos doces, e Henrietta concorda. Quando Vivia diz que não aguenta ovos doces, Henrietta fica surpresa, e sua reação deixa Ball curiosa se ela realmente não tem preferência em comida. Depois de pensar por um momento, Henrietta lembra que há uma coisa de que ela não gosta, e diz que são sapatos de couro com uma cara séria. Leva um momento para Ball e Vivia processarem o que ela disse, enquanto ela fala sobre os tempos tristes em que sua família costumava comer sapatos de couro. Lamentando sua pergunta, Vivia ainda pergunta por que ela comia sapatos, e ela orgulhosamente
orgulhosamente ensina que seu pai disse que sapatos de couro são feitos de animais, e animais são comestíveis, embora ela nunca tenha gostado do gosto. Vendo Ball em lágrimas, Vivia diz às garotas para encerrar a conversa antes que fique mais deprimente. O tempo todo, Atelier inocentemente mexe os ovos. Mais tarde naquela noite, Dennis acorda novamente quando Atelier abre a porta. Ele está genuinamente surpreso ao ver o mingau de ovo que ela cozinhou sozinha, e uma única mordida o lembra do calor que sentiu quando comeu o arroz frito de sua mestra. Então, ele agradece à pequena cozinheira por seu delicioso jantar. Ele pergunta se ela realmente o fez, e ela adoravelmente mostra como mexeu os ovos, deixando-o realmente orgulhoso. Pouco antes de ela soltar a bomba de que Polvo fez o mingau, Dennis surta quando a ouve dizer o nome pela segunda vez, se perguntando o que diabos Polvo estava fazendo ali. No dia seguinte, Henrietta alegremente cantarola uma música enquanto passeia pelo mercado, quando encontra Vivia, que fica atordoado com o tamanho de sua mochila. Ela timidamente responde que ficou um pouco empolgada demais para o grande jantar. Ao longo do caminho, um comerciante fica curioso porque os dois clientes regulares não estão no restaurante como de costume. Os dois dizem que é um dia especial e sorriem um para o outro cheios de empolgação. De volta ao restaurante, Ball e Atelier entram para encontrar Dennis empacotando suprimentos, enquanto orgulhosamente usa a pulseira brilhante que Atelier lhe deu. Vendo a garota ainda com seu avental, ele diz que ela não precisa usá-lo em todos os lugares que vai, mas Atelier se recusa a trocar, já que ela gosta. Nesse momento, Vivia e Henrietta retornam totalmente prontos para sair. Então, Dennis diz que é a hora de partir. Antes de saírem, Henrietta se certifica de que não estão esquecendo os essenciais, como toalhas, sabão extra e baldes. Com tudo contabilizado, eles vão para a casa de banho para se lavar antes da grande festa, onde Vivia perde totalmente a cabeça quando vê o físico musculoso e o abdômen de pedra de Dennis. Dennis se exibe com orgulho e afirma que é assim que um homem de verdade parece ser. Vivia o cobre de elogios e implora para saber o segredo por trás de seu corpo musculoso, mas Dennis muda de assunto e pergunta a Vivia por que ele é mais fraco que um cabo de vassoura. O garoto afirma que não precisa de músculos porque ele é um mago. Ainda assim, Dennis é excepcionalmente musculoso para um lutador, mas Dennis diz que qualquer um pode se parecer com ele se fizer 2000 flexões de parada de mão por dia, deixando óbvio que ele definitivamente não é humano. Depois disso, Dennis fica indignado que o garoto não está completamente nu como deveria estar num banho público, e o intimida até que ele tire a roupa. Enquanto isso, Henrietta alegremente lava o cabelo sedoso e liso de Atelier. Uma vez que ambos os grupos terminam seus banhos relaxantes, eles se reúnem na mesa de jantar coberta com a melhor comida e bebida que o dinheiro pode comprar. Dennis pede para Henrietta fazer as honras como a entusiasta de comida do grupo, e ela, de repente, se sente tímida por ser colocada no centro das atenções. Ela se enrijece como um espaguete seco e faz um discurso robótico sobre o quão grata ela é por tudo. Mas quando Dennis diz para ela relaxar, ela volta ao seu eu bobo. Henrietta revela que mesmo que tenha se aproveitado por muito tempo, ela está finalmente orgulhosa de anunciar que conseguiu um trabalho, o que lhe rende uma ovação dos outros, e Dennis a insta a dar os detalhes. Então ela explica que encontrou trabalho na Ordem Noturna. A garota diz que pensou muito sobre isso, e entrar na Ordem lhe dá a chance de ajudar as pessoas como ela quer. Depois disso, Dennis se vira para Vivia e pergunta se ele tem algo para compartilhar também. O garoto revela que também encontrou um novo grupo. Embora não seja muito grande, ele acredita que é o primeiro passo em sua jornada para se tornar um grande mago. As garotas o aplaudem, e Henrietta está feliz que ambos não sejam mais desempregados. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa o like e comenta para a parte 4.